Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Muito bom poder estar aqui compartilhando mais uma vez da palavra do Senhor e poder falar de um tema que para mim é muito caro, que é falar a respeito do Evangelho e da proclamação desse Evangelho. O texto que a gente irá ler se encontra em Atos, capítulo 18, a gente vai do versículo 1 até o versículo 11. Então, Atos 18, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. E uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai fazer-lhe mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Até aí. Antes de entrar propriamente na mensagem, deixa eu tentar fazer um panorama do livro Lucas Atos. Esse livro duplo, ele começa mostrando a jornada de Cristo, o Evangelho de Jesus. E ele mostra quem Jesus é, o que ele veio fazer, o seu propósito de estabelecer o reino na terra, e termina o seu primeiro livro mostrando Cristo morto e ressurreto. E aí ele dá a continuidade desse livro, mostrando agora não mais Cristo, mas a continuidade da missão de Jesus, mas agora por meio da sua igreja, mas agora por meio dos seus apóstolos. E o versículo fundamental para que a gente possa entender o livro de Atos, é Atos no capítulo 1, versículo 8, que vai dizer o seguinte: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E o livro de Atos, então, assume essa estrutura que caminha de Jerusalém e vai terminar em Roma, que teoricamente era o confim da terra daquele tempo. Só que, quando chega no capítulo 28, Paulo está caminhando para Roma, a gente não tem o capítulo 29. Por quê? Porque a missão não acaba nesse livro. Nós somos a continuidade da missão. Nós, Igreja do Senhor, nós damos continuidade a essa missão até o confim da terra. E aqui, o que o texto vai nos mostrar é Paulo indo aos confins da terra para pregar o Evangelho, indo até uma cidade ainda não alcançada, que ainda não conhecia a respeito de Jesus, e ele começa a anunciar a respeito do Senhor, quem é o Senhor. Feito esse panorama, eu agora vou fazer algumas perguntas e depois a gente começa a analisar o texto. E a pergunta introdutória para nós
é como muitos da cidade, da sociedade atual, eles enxergam a igreja. Pensa nas pessoas do seu convívio, os seus parentes, os seus amigos, pessoas que você encontra corriqueiramente na rua. Como que essas pessoas enxergam o evangelho? Ou como que essas pessoas enxergam a igreja? Infelizmente, eu coloquei aqui 3 formas que as pessoas fora enxergam a igreja. Primeiro, eles enxergam a igreja como alienante. Não, o problema da igreja é que as pessoas que vão são fanáticos. Aquele pessoal lá é tudo cabeça fechada, não são pessoas cultas, não são pessoas inteligentes, são fanáticos, beatos de igreja. Na igreja tem as suas subculturas. Eles falam um linguajar que a gente não consegue entender. Eles têm expressões que a gente não consegue compreender. E terceiro, é uma idolatria. Eles perguntam se eles podem viajar para os seus pastores, eles perguntam se eles podem fazer determinadas coisas para os seus mentores espirituais. Então, em primeiro lugar, muitas pessoas enxergam a igreja como alienante. Segundo, como comércio. Não poucas vezes eu já escutei a seguinte afirmação: pequenas igrejas, grandes negócios. Muitos olham para a igreja como comércio, como dinheiro. E terceiro, muitos enxergam a igreja como um clube social, e um clube social cheio de regras, cheios de pode, não pode, cheios de você deve vestir essa roupa, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Então uma segunda pergunta surge diante disso: o que nos leva a anunciar o evangelho? Se a sociedade nos enxerga desse modo, por que pregar o evangelho para essas pessoas? E muitas vezes, por se encontrar num ambiente hostil, a igreja acaba se alienando de fato do mundo, porque estar em contato com o mundo é uma tensão dolorosa, porque estar em contato com o mundo gera hostilidade por causa das pessoas, geram chacotas. Então muitas vezes nós, como igreja dispersa pelo mundo, a gente tem vergonha de adotar um posicionamento público, a gente tem vergonha de falar a respeito da nossa fé, e a gente vai usar a desculpa que é para não incomodar. E a gente tem uma máxima cultural que futebol, política e religião não se discute. Então, por conta disso, a gente sempre fala de futebol, a gente sempre fala de política, mas aí a gente leva em conta que religião não se discute. Não parece que funciona assim? Mas tem um livro chamado Qual a Missão da Igreja, que me fez abrir os olhos a respeito do porquê é importante anunciar o evangelho. Nesse livro, a máxima dele é o entendimento de que existe algo melhor do que a prosperidade humana e algo pior do que a morte. Quando a gente entende que ser rico não traz a plena realização, que ser rico não basta para satisfazer o profundo da nossa alma, e quando a gente entende que a morte não é a pior coisa que pode acontecer, que existe algo que é muito pior do que a morte, que é uma separação eterna de Deus, que a Bíblia vai chamar isso de inferno. Quando a gente entende que existe uma vida eterna com Deus, ou uma morte eterna longe de Deus, isso nos impulsiona a essa proclamação. E é isso que Paulo está fazendo. Paulo está num ambiente hostil. Tanto é que no terceiro ponto da nossa mensagem aqui, a gente vai ver que Paulo está profundamente tomado por medo. A expressão não temas, o verbo ali está no perfeito, mostrando que Paulo está vivenciando um medo, e Deus precisa consolar o coração dele. Mas mesmo diante do medo, da face da morte, ele não se cala, porque ele entende que ele precisa ser um proclamador do evangelho. Então, diante dessa máxima que a gente está trabalhando hoje aqui, que é, eu não me envergonho do evangelho, a questão que surge é, como anunciar o evangelho? Em primeiro lugar, relacionando-nos com todos de modo intencional.
há necessidade de sermos intencionais nos nossos relacionamentos, há necessidade de termos posicionamentos francos, diretos, abertos, para que o mundo entenda quem Cristo é. O texto no versículo 3 e 4, se puderem projetar, vai dizer o seguinte: uma vez que tinham a mesma profissão, Paulo ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Trazendo um aspecto contextual, naquela época, nas cidades romanas, eles dividiam o comércio por setores. Não é igual, por exemplo, a gente está aqui numa avenida e você vai encontrar uma borracharia, você vai encontrar um mercado, você vai encontrar uma farmácia, você vai encontrar um posto de gasolina. Naquela época, as ruas gregas e romanas, elas eram divididas por setores. É por isso que Paulo, o texto bíblico vai dizer que Paulo ficou morando e trabalhando com eles. Eles faziam parte daquela rua. Então Paulo começou a adquirir intimidade, relacionamento. E por conta disso é que ele podia debater, e é por conta dele se tornar conhecido naquele lugar que ele começa a proclamar o Evangelho. Mas, uma pergunta aqui: quem foi Paulo? É interessante porque Paulo, ele era um grande conhecedor das Escrituras, mas um grande conhecedor do seu tempo. Paulo era um mestre renomado, conhecedor da lei religiosa de Israel. Isso é afirmado em Filipenses 3, 5 e 6. Mostra quem Paulo era. E Paulo também era um grande conhecedor dos pensamentos helênicos. Tanto é que no capítulo anterior, Atos 17, 28, Paulo vai falar assim: como disseram alguns dos seus poetas, e ele cita os poetas gregos. Ele conhecia a cultura local. E desse modo, ele também tinha uma estratégia para anunciar o Evangelho. Ele percorria grandes centros pelas estradas romanas. Ele vai para Antioquia da Síria, ele vai para Atenas, Corinto, Éfeso, Roma. E seu objetivo é encontrar pessoas com boas reputações naquela cidade, pessoas chaves. Ali ele anunciava o Evangelho. À medida que essas pessoas iam conhecendo o Evangelho, ele as treinava e deixava com que essas pessoas dessem continuidade à missão. No livro A Personalidade Viva de Paulo, o Bittencourt, ele vai mostrar 5 movimentos que Paulo tinha. Primeiro, ele procurava um lugar para trabalhar. Lembra que o texto vai dizer que ele morava e trabalhava junto com o povo? Segundo, ele frequentava a sinagoga local e anunciava o Evangelho a judeus e aos helênicos simpatizantes. Terceiro, ele formava uma comunidade cristã com aqueles que aderiam ao Evangelho. E diferente de nós, que muitas igrejas almejam templos suntuosos, muita quantidade de gente, ali ele formava pequenas comunidades, 30, 40 pessoas. E quando ele treinava, quando ele formava discípulos ali, ele já partia. Ele multiplicava as comunidades nas casas pela cidade. E quinto, ele partia para outra cidade, enquanto esses novos cristãos continuavam anunciando o Evangelho pela região. Ok, Tiago, eu entendi o que Paulo fazia, mas o que isso tem a ver comigo hoje, em Vicente de Carvalho? Você gostaria de anunciar efetivamente o Evangelho? Então, primeiro, conheça as Escrituras. É necessário que a gente seja familiarizado com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque se a gente não conhecer o Evangelho, nós vamos embarcar numa cultura que não tem nada a ver com o Evangelho. Vou dar um exemplo. Tem muita gente que se diz cristão, mas fica tentando mandar pensamento positivo para o universo. Tem muita gente que se diz cristão, mas adora colocar na rádio só para ouvir qual que é o horóscopo do dia.
Tem gente que se afirma cristão, mas não entende o que é o Evangelho. Eu tenho falado aqui nas quintas-feiras a respeito do que é o Evangelho. E o objetivo desses estudos é porque 90% das igrejas cristãs não pregam o Evangelho. Isso está no livro O que Fizeram do Evangelho, do pastor já falecido David Nicholas. Ele enviou pessoas da igreja dele para as igrejas norte-americanas no Natal e na Páscoa para ver se as igrejas estavam pregando o Evangelho. E 90% delas não estavam. Quando eu fiz um curso do CTPI para treinar pastores para plantar a igreja, pastores que querem plantar igrejas, tá? A gente estava em 12 pastores e um dentista. E foi colocado para a gente 4 meses antes. Seu objetivo é pregar o Evangelho em 10 minutos. Sabe quantos pastores pregaram o Evangelho? Só o dentista. E não é meme. Esse que é o pior. Nenhum dos pastores, um pastor fez um show de mágica, e também não é meme isso. O outro pastor falou sobre paternidade de Deus, o que é muito importante, mas não era o Evangelho. Um falou sobre o personagem e a personagem na língua portuguesa. Isso, gente, é porque a gente não conhece as Escrituras. A gente fala a respeito do Evangelho, mas não conhece o Evangelho. E segundo, vendo os nossos relacionamentos como a nossa missão. Eu costumo dizer que existe uma diferença gritante entre o manipulador e o intencional. A pessoa manipuladora, ela tenta promover um meio para ela ser beneficiada. Eu tenho certeza que você tem várias pessoas que são assim. Elas tentam construir uma narrativa, elas às vezes se fazem de boazinha, na frente dos outros elas abrem sorrisos sociais, mas você sabe que no fundo tem uma expressão lá de Ourinhos, tem coração peludo. Em contrapartida, tem aquelas pessoas que são intencionais. O que é uma pessoa intencional? Ela também pensa o meio, ela também pensa com quem ela está conversando, mas ao invés dela construir uma narrativa para se beneficiar, ela constrói uma narrativa para poder servir e beneficiar outros. Então, se nós queremos promover o Evangelho, pregar o Evangelho, nós precisamos ser intencionais nos nossos relacionamentos. Nós precisamos não só ficar pensando, poxa, fulano podia estar aqui, mas a gente tem que, primeiro, orar por fulano. Segundo, ligar para o fulano e falar assim, viu, vamos tomar um café? Faz tempo que a gente não conversa. Terceiro, perguntar para o fulano como que ele está. Ao invés da gente falar das nossas vidas, dos nossos problemas, afinal de contas, ninguém tem uma vida perfeita, mas entenda, você é muito mais curado cuidando do outro do que falando dos seus próprios problemas. Então chame pessoas, tome café e pergunte como elas estão. Quarto, procure oportunidades para servir nas necessidades dessa pessoa. A gente vive numa cultura que a gente sempre quer ser servido. Cristo nos chama para servir os outros. E depois, você pode convidar a pessoa para vir aqui. Tem uma expressão que, não se escandalizem com ela, eu acho ela muito válida. Antes das pessoas se converterem a Cristo, elas precisam primeiro se converter a você. O que isso quer dizer? Não é que você vai ter um monte de servos. Na verdade, as pessoas precisam olhar para você e falar assim, ele não é um crente chato. Ele não é uma pessoa alienada. Ele não é uma pessoa louca. Ele não faz parte daquela música do Luan Santana. Sabe qual que é a música, né? Eu prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. Não. Ele é uma pessoa que fala a nossa língua, que conhece a nossa cultura, que é normal, mas não compactua com alguns erros que a gente comete. Eu quero conhecer um pouco mais. Faz sentido? Vocês gostaram? Segundo,
Como anunciar o Evangelho? Vendo as oportunidades dadas por Deus e nos posicionando. No versículo 7, o texto diz assim: então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava onde? Ao lado da sinagoga. Imagina o seguinte: Paulo está pregando na sinagoga e os judeus falam assim: a gente não quer você aqui. Sai daqui, Paulo. Tudo bem. Abre um culto ao lado e começa a falar de Jesus. E o povo passava para ir na sinagoga. Nossa, era 2 gatos pingados. Nossa, o que está acontecendo? Que está tendo mais gente ali. Eles estão tendo que colocar mais cadeira. O que está acontecendo ali? Curiosidade não é só do brasileiro, não. Aí parava um, ouvia. E a Bíblia vai falando que por causa dessa estratégia de Paulo colocar uma igreja ao lado da sinagoga, muitos judeus e prosélitos eram convertidos. As pessoas paravam, olhavam e falavam assim: quero ouvir o que está acontecendo ali. E eram convertidos. De que forma que Paulo aproveita essa oportunidade? Primeiro, Paulo começou uma comunidade ao lado da sinagoga. Judeus e helênicos ouviam Paulo enquanto caminhavam para a sinagoga. Tem um exemplo na Bíblia que fala que Crispo, que ia para a sinagoga, agora se converte. Era um chefe da sinagoga e agora faz parte da comunidade de Paulo. Segundo, Paulo abre uma igreja na casa de alguém que estava em busca de espiritualidade. O termo justo e temente dá a entender que Tício era um prosélito, um gentio atraído ao Deus judaico. Então Paulo sabia o que estava fazendo. Ele não levantava, via para onde o vento soprava e ia falando. Ele tinha uma estratégia no que ele estava fazendo. E terceiro, abrindo espaço a novos relacionamentos. A Bíblia diz, no versículo 8, a parte B: e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Estava sendo eficaz. Trazendo para nós, mais uma vez, de que forma aproveitarmos as oportunidades dadas por Deus? Primeiro, vendo o nosso trabalho como a nossa vocação. Gente, o meu contexto de vida atual tem exigido que eu coloque comida dentro de casa. E eu comecei a fazer Uber para poder me sustentar. E é interessante porque, como Uber, eu estou podendo me relacionar com todo tipo de gente, conhecer vários tipos de pessoas, e Deus tem me dado a oportunidade para conversar, para falar do Evangelho. Muitas vezes as pessoas chegam tão complicadas e a gente vai conversando. E foi interessante porque uma das pessoas, Deus provou o meu coração. Porque lá no Uber dá para você colocar o nível de estrelinha das pessoas que vão entrar para ser seu passageiro. E toda vez eu coloco. Teve um dia que eu esqueci de colocar. E quando eu vi a pessoa entrando, eu falei: ai, Jesus. E aí eu fui olhar, no nível de estrelinha estava super baixo. É melhor quando a pessoa senta desse lado, porque eu consigo vê-la. Ele entrou atrás de mim. Eu já falei: ai, Jesus, perdi. E detalhe, quando entrou... Gente, ninguém usa cinto no banco de trás, não é verdade? Esse rapaz puxou o cinto. Quando ele puxa o cinto, eu que estou olhando para frente, falo assim: ele abriu uma mochila. A cabeça. Ele encaixou o cinto. Quando você for embora, você vai escutar o barulho do clique do cinto. Aí você coloca na tua cabeça que você está morrendo de medo. O cara coloca o cinto, eu falei... Engatilhou a arma. Senhor, o que eu faço agora? Eu tremia do pé à cabeça. Vocês riem porque não é com vocês. E eu comecei a orar. E assim, eu falei: vou tentar ganhá-lo no bate-papo. E aí, tudo bom? Jesus.
chega por hoje, né? Chega do trabalho, ele, eu, Senhor. E aí eu comecei uma batalha na minha mente, porque primeiro eu estava morrendo de medo, depois eu falei assim, ô Tiago, já era mesmo. O que você vai fazer a partir de agora? Então, Senhor, faz o que o Senhor quiser. E aí eu fui acalmando. No que eu fui acalmando, eu comecei a conversar com ele. Falei, nossa, tá calor, né? E fui conversando, o rapaz começou a bater papo. Cheguei, deixei ele em casa, eu estava vivo. Quando ele saiu, eu falei assim, Senhor, o preconceito era meu. Que bom que o Senhor ainda me deu a oportunidade de conversar um pouco com ele. Isso que ele saiu, era só mais um Uber. Para mim, foi uma batalha espiritual, assim, potestade, não sei o que, tudo mais. Eu quase virei pentecostal ali. Por que eu estou contando isso para vocês? Às vezes a gente fica morrendo de medo de ter um posicionamento. E o que Cristo está falando para nós é, usa dos dons que eu te dei. Usa da profissão que eu te dei. Eu estou te dando essa oportunidade não para você se acovardar. Quando você estiver com medo, você fala assim, não, Deus cuidou até do Tiago, vai cuidar de mim também. E segundo, fazendo as coisas comuns do cotidiano com essa intencionalidade cristã, com essa intencionalidade evangélica. Vou dar alguns exemplos que podem mudar a vida de pessoas. Quando você está fazendo compras e você é uma das últimas pessoas do caixa, tenha certeza, o caixa que vai te atender, ele vai estar com cara de não. Sabe o que é cara de não, né? Você olha para a pessoa e está assim, ó. Você vai falar, tudo bom? Ela vai, Não é? Nesse momento, olha no crachazinho dela, chama ela pelo nome, fala boa noite, fala assim, viu, já está acabando, você já vai para casa. Você vai ver que a pessoa se quebra inteira. Porque ali só está passando gente que está com pressa, que não fala com ela, que a vê como simplesmente um caixa que ela precisa passar as coisas. Quando você chama a pessoa pelo nome, quando você se importa, olha no olho dela, às vezes você ganha até uma oportunidade de falar assim, viu, Deus te abençoe, viu? Ali você está semeando, você não precisa fazer todas as coisas, você só semeia que alguma outra pessoa vai falar, alguma outra pessoa vai poder pregar o evangelho, e essas pequenas coisas, não é o que Paulo fala, um semeia, um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. Usa de tudo que você for fazer, onde você estiver, com uma intencionalidade evangélica. Você não precisa fazer um culto na praça, você não precisa, não é que é errado, mas você não precisa entregar panfleto, você não precisa ter um culto evangelístico, você precisa ter intencionalidade no seu dia a dia. E terceiro e último, como anunciar o evangelho? Confiando que Deus nos guiará e nos sustentará, mesmo que haja oposição. Versículo 9 a 11 diz assim, certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Por que Paulo precisou desse encorajamento? Porque Paulo temia a perseguição e opressão dos judeus. O verbo não tenha medo está mostrando que Paulo, não é assim, viu? Quando você for pegar uma pessoa que entrar no seu carro e não olhar as estrelinhas dessa pessoa, não tenha medo. Era ali no presente, era o Tiago tremendo de medo e Deus falando assim, fica tranquilo. Paulo estava temeroso pela vida, porque os judeus não era que a denominação é diferente, a gente só vai pregar no culto, tipo assim, não vai lá, não. Paulo era um perseguidor, que matava e mandava matar, que prendia e mandava prender. Ele sabe do risco que ele estava correndo, ele sabe daquela profecia a seu respeito, para ele importa sofrer pelo meu nome. Ele sabia o que ia acontecer com ele. E naquele momento, um medo, um receio toma conta. A proclamação de Paulo estava balançada por seu medo.
E Deus incentiva Paulo a continuar proclamando e fala assim: eu vou te proteger, eu vou te sustentar. Gente, às vezes quando a gente passa altos e baixos na vida, a gente fica se questionando: Deus, de onde que vai vir o meu sustento? Pai, como é que eu vou fazer para resolver as coisas de casa? Senhor, como que vai ser o amanhã? E o salmista, lá no Salmo 37, se eu não me engano, diz assim: fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Toda vez que você se perguntar: será que eu vou? Lembra disso. Onde está a sua confiança? A missão de Paulo naquele lugar não havia terminado. Versículo 10 e 11 diz: porque eu tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo fica ali 1 ano e meio ensinando a palavra. Trazendo para nós, por que nós precisamos desse encorajamento? Porque mais importante que o anúncio do Evangelho é a nossa vida em Deus. Deus quer te usar, mas Ele primeiro quer se revelar a você. Ele primeiro quer trabalhar teu coração. Enquanto Ele molda, Ele usa. Mas se em algum momento você travar, entenda o seguinte: mais importante do que aquilo que você faz é quem você é para Deus. Tem alguns momentos na nossa vida que a gente tem que frear, que a gente tem que recalcular, que a gente tem que parar o que a gente está fazendo e falar assim: Senhor, eu estou meio perdido, eu não tenho mais a coragem, eu não tenho mais o ânimo, eu não tenho mais a disposição, me ajuda. Segundo, porque é o Espírito Santo quem nos inspira e revigora. Não é a sua estratégia, não é o seu planejamento de início de ano, até porque, vamos ser sinceros, né? O nosso planejamento de início de ano, a gente está em abril aí, como é que tá? Brasileiro, somos nós, né? E aquela academia, eu fiz um dia, coloquei até no Insta, dia memorável, vai ficar para a história, a única foto do ano. Funciona, né? E terceiro, porque o propósito de Deus em nossas vidas é contínuo. Enquanto houver fôlego de vida, há propósito para você. Para a gente encerrar, o que a gente falou aqui a respeito de como anunciar o Evangelho? Primeiro, relacionando-nos com todos de modo intencional. Segundo, vendo as oportunidades dadas por Deus e nos posicionando. Terceiro, confiando que Deus nos guiará e nos sustentará, mesmo que haja oposição. Prova disso, nosso desafio maior era a nossa luta contra a morte, contra o pecado, contra Satanás. Cristo venceu os nossos maiores opositores, entregando Ele mesmo na cruz. Cristo vence porque Ele sabia que depois da queda de Adão, Abrão e Israel não iam dar conta. Ele sabia que no século 21, nós como igreja, sem o poder do Espírito Santo, nós não daríamos conta. Então Ele vem, vive a nossa vida, cumpre tudo na história que era preciso para satisfazer a justiça de Deus. Ele cumpre cabalmente, Ele ressignifica o rumo da história. Ele pega a lei que antes era colocada em tábuas e a incorpora no nosso coração. Por isso que Paulo fala que a lei era como um tutor externo, esperando a nossa maioridade. E a graça, ela é essa maioridade onde a lei, ela não é anulada, mas ela é internalizada em nós por aquilo que Cristo fez e agora por Ele enviar o Espírito Santo como o renovo da sua igreja, como um renovo dessa nova humanidade que Ele está construindo para a sua honra e glória. Se Ele fez isso na cruz, se Deus deu o seu próprio Filho na cruz por nós, entenda o seguinte: todas as outras coisas Ele fará por amor. Vamos orar? Deus Santo,
Deus querido, Deus de graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia, nós estamos reunidos aqui no Teu nome, porque o Senhor se entregou, o Senhor se doou numa cruz por nós, o Senhor não se poupou, não poupou Seu Filho. Então, Deus, o que nos resta agora é darmos glórias ao Senhor, é bendizermos o Teu nome por tudo o que o Senhor fez, por quem o Senhor é. A conclusão dessa mensagem é o que a gente vai fazer aqui agora, que é cearmos, relembrando que o Senhor foi o Cordeiro Pascal, relembrando que para que o povo de Israel saísse do exílio, um cordeiro precisou ser morto, para que nós possamos sair do domínio de um tirano que é Satanás, de um domínio opressor, um domínio do pecado, um domínio da morte. O Senhor, como um cordeiro perfeito, foi entregue na cruz. Por isso te bendizemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.